Graça e paz, irmãos. Bem como foi ministrado, o Senhor, Ele ainda continua fazendo. O Senhor é aquele que transforma, que resgata, que liberta. Ele ainda continua fazendo, irmãos. Hoje é dia de festa. Hoje nós temos um visitante na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. É o Renan. O Renan é o amigo do Filemon. Renan, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Essa igreja já ama a tua vida. Obrigado mesmo por estar conosco, tá? Sinta-se à vontade. Essa aqui é a casa do Pai, tá bom? E eu quero perguntar para a igreja, como que a gente vai receber o Renan? Glória a Deus, glória a Deus. Sinta-se à vontade, viu, Renan? É que é época de pandemia, senão o povo já abraçava, beijava, a gente é bem pegajoso. Mas isso vai passar em nome do Senhor Jesus, amém? As crianças, glória a Deus por esse louvor, ministério de louvor cada vez mais ajudando a incendiar os nossos corações. É maravilhoso. A gente podia passar a noite toda aqui louvando. Pode tomar seu assento, irmãos. Eu queria pedir para a igreja que se lembrasse aí de alguns irmãos em oração. A nossa irmã Carolina, a Anne, né? Eles não puderam estar aqui porque onde eles moram lá encheu. Entrou água na casa e tudo, então deve estar bem complicado lá. Amém? Quem puder lembrar das irmãs aí em oração. E hoje, dia de festa, Santa Ceia do Senhor. E vamos continuar aqui tratando do nosso tema, Pentecostes restaurados, né? Pentecostes restaurado. E esse tema, ele está sobre o versículo de Atos, o capítulo 2, livro de Atos, o capítulo 2, o verso é o 38. Eu vou começar a mensagem lendo aí do 36 em diante, para que a gente possa entrar na mensagem, amém? A palavra a gente vai ler, o versículo base é Atos 2, 38, porém a gente vai ler do 36 em diante, amém? Todos têm? Eu quero saudar o povo também da internet. Hoje a gente não está com o nosso pastor aqui. A Karina hoje considerada curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, curada aí do Covid-19, e por uma questão de sanitária e de cuidados dos nossos pastores, eles estão lá em casa, resguardados aí, amém? Mas em nome do Senhor Jesus, domingo que vem eles estão conosco aqui. A palavra ela diz, no livro de Atos, o capítulo 2, o verso 36 em diante. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Curva a tua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso,
Eu te agradeço, Senhor. Primeiramente, ó Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por estarmos aqui, Senhor, reunidos. Sei, Pai, que o Senhor está trabalhando, continua trabalhando na vida de cada um. E eu peço agora, Senhor Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nesse tempo. Que o Seu nome em todo o tempo seja honrado e glorificado. Que o Senhor possa em todo o tempo alcançar, Senhor, os nossos corações, nos encher com todos os Teus dons, nos encher, Senhor, tirar destapar todos os ouvidos, abrir os nossos olhos, amolecer, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos provar da Tua verdade, ouvir a Tua verdade, discernir para as nossas vidas, para que em todo o tempo, não somente lá fora, não somente em todos os outros lugares, mas que nas nossas vidas o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu começo essa introdução aqui porque quando eu assisti o estudo da palavra de quarta-feira, um estudo rico, maravilhoso aí que nosso irmão Léo ministrou, e eu pude notar ali algumas coisas, meditar e trazer para os nossos dias de hoje o que o Senhor tem falado para nós como igreja. Eu creio que se essa palavra hoje tocar no coração de uma pessoa, eu acho que ela já cumpriu o propósito dela. E eu posso dizer que já cumpriu, porque explodiu no meu coração isso aqui. Então, só exemplificar algumas coisas. Eu tenho 38 anos, vou fazer 38. E a minha juventude, ela foi acompanhada de... a gente vive de fases, né? A gente vive de fases. Existia um homem, ele já não vive mais, ele morreu em 2006. E esse homem, ele era bem conhecido. Ele era bem conhecido e a minha geração acompanhou ali o final da vida dele, sempre lembrando dele como um louco, um lunático, né? Mas era o que a gente via, não necessariamente o que a gente via, porém todo mundo falava e a gente acompanhava todo mundo. E assim é a fase, né? A gente acompanha todo mundo. E esse cara, eu não estou aqui para falar se ele era bom, se ele não era, mas é algo que aconteceu na minha vida, para que a gente possa entender que era alguém inteligente, estudado, várias ciências, formado em muitas coisas, militar, médico, doutor, mestre. Falava de tudo, conhecia de tudo. Aí ele se envolveu na política, tentou aí por várias vezes aí, por 3 vezes aí ser presidente, tentou ser prefeito de São Paulo. E por ter pouco tempo ali de TV no horário político, ele falava algo para chamar a atenção. E ele falava assim: meu nome é Enéas. Mas a minha geração via esse cara como um lunático, como um palhaço, como alguém tolo. Mas todo o pensar, coisas que eu até concordo e coisas que eu posso até não concordar, confesso que eu não estudei a fundo a pessoa dele, e esse não é o propósito, mas muitas coisas que ele dizia, hoje eu compactuo. Hoje eu compactuo com as ideias que ele dizia antes. E por que isso não me atingia antes? Esse cara, ele falava algumas coisas e falava num tempo onde filosoficamente a gente vivia um tempo com uma ideia, uma ideologia muito mais atraente. E ele vinha contra tudo isso.
acabou que ele morreu como louco e hoje ele virou inteligente. Depois da morte dele, ele virou inteligente. Mas por que eu trouxe esse exemplo hoje? Porque para a gente entender como nós somos ali motivados por massa. Como a massa pode ali nos levar para muitos cantos. E pensando e meditando no estudo que o Léo trouxe, ele trouxe sim um estudo rico, cheio de detalhes, nos mostrando muitas das coisas, o porquê do nome, quantidade de dias, o que isso acontecia, a partir de quando acontecia. E aquilo eu fui olhando para aquilo, meditando e trazendo para a igreja no dia de hoje, como nós somos levados pela massa. O Léo, ele trouxe 2 eventos no estudo. E hoje eu vou reafirmar esses 2 eventos aqui. A gente vai trabalhar junto esses 2 eventos. Por quê? São 2 situações parecidíssimas, onde o povo se ajunta. Mas numa se ajunta por motivos e intenções erradas. E na outra se junta por motivos certos, intenções certas. E como que pode, numa situação tão parecida, com características parecidas, mas a intenção mudar totalmente o resultado? A intenção daquelas pessoas mudou totalmente o resultado. E é aí que a gente vai procurar entender o ajuntamento de pessoas, né? Vamos lá, acompanhar lá em Gênesis, o capítulo 11, a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 11, verso 1. Hoje, meus irmãos, a gente vai adiantar um pouco aqui, tá? Hoje, como a gente já falou, dia de Santa Ceia, mas a gente vai adiantar porque eu quero ver se a gente termina aí antes das 8, para todo mundo ter tempo de a gente fechar a igreja e ir embora. Eu peço a gentileza para que a gente não fique aglomerado ali fora, cada um depois do culto tome o seu destino, tá? Porque tem todo esse problema aí, às 20 horas, né? É um toque de restrição, então, para que a gente possa ter tempo de chegar em casa bem, amém? Então, Gênesis, capítulo 11, o verso 1 em diante. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Meus irmãos, aqui a gente vê um exemplo quando a confusão ela chega, a confusão da parte de Deus chega para restaurar as coisas. Aqueles homens, eles estavam ali, e como a gente já falou, a motivação e a intenção deles era totalmente errada. Era totalmente errada.
a vontade do Senhor era que eles se espalhassem para a terra. Mas o que aconteceu ali? A motivação deles estava totalmente em desacordo com a vontade de Deus. Porque eles não queriam se espalhar pela terra. E mais grave ainda, eles queriam ser famosos. Eles queriam ser famosos. O Senhor desceu, colocou a confusão, e aquele dia o Senhor só não separou as línguas, não confundiu as línguas, mas Ele confundiu ali povos. O Senhor separou ideias. Ideias separadas, elas não prosperam. O Senhor falou, olha, eles são um povo só, estão fazendo isso. Daqui a pouco ninguém vai mais impedir nada que esse povo faça. Então vocês concordam com a palavra que as ideias, elas em conjunto com pessoas, elas prosperam. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas o Senhor, na tua misericórdia, Ele vem e confunde a língua desse povo. Já não se trata mais só de uma língua, se trata de várias. Já não se trata mais de um povo, se trata de vários. E ali o Senhor espalha aquelas pessoas. Tendo espalhado essas pessoas, os planos deles já também não prosperam mais. Ali o Senhor confundiu, a confusão que trouxe conserto, a confusão de Deus que corrigiu, a confusão de Deus que acertou as coisas ali. Aquelas pessoas, eles queriam fazer uma torre alta, eles queriam ser famosos, então eles falaram, vamos construir uma cidade e tenha uma torre alta, para que não sejamos mais espalhados. Agora imagine, irmãos, a palavra fala que era uma planície. Era uma planície, então pensa bem, numa torre alta, de bem longe você enxergaria essa torre. Aquelas pessoas, eles não pecaram somente em querer ser famosos. Eles não pecaram em somente querer fazer o que era contrário à vontade de Deus. Eles queriam uma nova referência para permanecerem juntos. Eu creio e entendo que hoje nós temos uma referência. Nós hoje temos uma referência, sabe por quê? Porque você na tua casa, essa tarde, você não enxergava a igreja aqui. Talvez o seu Ivan. Porém, a maioria aqui não enxergava a igreja. E o que te motivou para estar aqui hoje? A tua referência te motivou a estar aqui hoje. A nossa referência hoje é Jesus Cristo. A referência daquele povo passou de ser Deus e eles queriam fazer uma torre para que tomasse o lugar de Deus. Para que quando eles se sentissem perdidos, eles olhassem para aquela torre e eles voltassem. E o que nos faz voltar hoje em dia? Foi louvado aqui. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o Filho amado do Senhor, nosso Senhor Deus, isso me faz voltar. Isso me faz voltar, isso me faz me encontrar de novo com os meus. A dificuldade toda ali, aquele povo, ele queria uma referência nova. E o Senhor trabalhou nesse tempo. O Senhor trabalhou. O Senhor confundiu toda a língua ali. O Senhor confundiu todos os povos. Já não era mais uma língua, já não era mais um povo, agora são vários. Mas meus irmãos, eu não creio que o Senhor fez errado e consertou. Mas eu creio que pela misericórdia dele, ele fez isso e depois ele consertou. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, a partir do verso 1. Livro de Atos, o capítulo 2, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Todos têm? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Essa palavra, meus irmãos, traz aqui para nós a restauração do Senhor sobre a tua igreja. Muitos falam que ali iniciou ali o dom de línguas, né? Das pessoas falarem em línguas estranhas. Mas o maior milagre ali não foi somente as pessoas falarem em línguas estranhas a elas, mas foi as pessoas entenderem nas suas línguas. As pessoas entendiam. O que foi confundido lá atrás foi restaurado aquele dia. Como a gente falou, ideias juntas, elas prosperam, mas ideias desunidas e separadas, elas não prosperam. A igreja do Senhor precisava de uma restauração que veio através do Espírito Santo, onde aquelas pessoas falavam e todos entendiam. Meus irmãos, aqui não se tratava somente de língua e idioma. Já pararam para pensar quantos problemas nós encontramos na igreja? Quantos problemas nós encontramos em casa por falta de relacionamento? Por falta de entender o outro? Por falta de entender o que a pessoa está falando, sentindo e vivendo? Em Atos 2, isso foi restaurado. Isso foi restaurado por quê? Porque aquelas pessoas, elas entendiam. Essa restauração, meus irmãos, é algo importante que a gente saiba. Ela só vem e só veio e só vai vir depois da obediência. Aqueles homens estavam ali obedecendo. Jesus lá fala aos apóstolos em Atos, voltando um capítulo aí, Atos, capítulo 1, o verso 4 e o 5.
Aqui, quando o Léo nos explicou no estudo, meus irmãos, quem não viu o estudo, assista. Assista. Quando o Léo nos explicou o estudo, o Senhor lhe ressuscitou e passou a ministrar aquele povo por alguns dias. E Jesus falava assim ainda para eles. O Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles estavam ali obedecendo, eles não saíram dali, eles estavam obedecendo, eles estavam todos reunidos num só lugar, obedecendo. Então a restauração, meus irmãos, ela não vai chegar na minha vida enquanto eu estiver na desobediência. Ela não vai chegar. Mas a partir do momento que eu obedeço e faço o que o Senhor me manda fazer, a restauração ela vem. Por que vem? Porque a obra é de Deus. Ele nos capacita a trabalhar na obra dele. E para que eu possa trabalhar na obra dele, eu preciso entender o meu irmão. Eu preciso entender as pessoas. Eu preciso entender, às vezes eu falo algo e você precisa entender que não é o que eu estou falando. Você precisa entender o que eu estou falando. Aquilo que aconteceu em Atos foi tão poderoso, meus irmãos, que continua sustentando a igreja até hoje. Até hoje, a igreja, olha, hoje temos poucos irmãos aqui. Por conta da pandemia, a gente entende. Mas é o seguinte, a igreja, ela sendo menor, sendo maior, alguns irmãos fracos, outros fortes, mas ela prossegue. Ela não prossegue por nossas forças, mas não, pela força do Espírito Santo, que começou naquele dia em Atos e se estende até hoje. Se estende até hoje, irmãos. Algo importante que a gente precisa saber: essa restauração, ela ainda está acontecendo. Ela ainda está acontecendo. Ela não acabou lá no livro de Atos. Ela não acabou quando o cânon foi fechado. Não, ela continua acontecendo. Como nós falamos no começo, algo te trouxe aqui, você pode ter certeza que não foi a tua vontade. Não foi, porque a minha vontade, a minha carne não queria estar aqui. Sem demagogia, irmãos, a gente não queria estar aqui. Mas algo, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E pela graça do Senhor Espírito Santo, Ele vem nos restaurando dia após dia, dia após dia. Todo dia nós podemos viver esse novo do Senhor. Todos os dias nós podemos viver esse novo do Senhor. Todos os dias. Naquele dia, meus irmãos, naquele dia houve aquela união de línguas. Não era uma união de línguas, porque nós vemos que todos ali viam aquelas maravilhas sendo ditas nas tuas línguas maternas. Então existia ali um movimento de Deus no coração de cada irmão. No coração de cada irmão. Às vezes alguém fala alguma coisa ou está orando, eu não estou entendendo, mas alguém vai entender. Sendo isso a vontade de Deus, alguém vai entender e vai alcançar o coração dessa pessoa. Ali, cada pessoa ouvia na tua língua materna, então existia ali um poder do Senhor que fazia a conversão ali no coração daquela pessoa. De forma que aquelas maravilhas que eram ditas, meus irmãos, eles chamam maravilhas. Eu preciso entender que eu tenho que estar pronto. Eu preciso entender que eu tenho que estar pronto para ouvir essas maravilhas.
Quando nós somos cada vez mais capacitados, o Senhor vai nos capacitando dia após dia, Ele não nos dá tudo, Ele continua fazendo. Existem coisas que Ele vai ainda fazer na tua vida que ainda não é tempo, mas vai chegar o tempo para que você seja capacitado e passe pela situação que você precisa passar, ou ajude aquela pessoa que você precisa ajudar. Para que um dom, irmão? Fiz essa pergunta para o meu filho. Para que o dom? O dom é para servir, para edificar a igreja. Para que ter um dom parado? Para que ter um dom parado? Porque se eu tenho um dom parado, ainda não é tempo de usar. Porque eu entendo o Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, eu entendo que se eu tiver um dom parado, eu posso, muitas das vezes, estar deixando de fazer pela minha vontade, mas eu entendo que o Senhor é soberano. Às vezes não é o meu tempo. Às vezes não é o meu tempo. Nós precisamos entender essas coisas. Eu sendo igreja, e quando o irmão é alcançado pela ação do Espírito Santo, eu sou também alcançado. Porque a igreja, não existe igrejas no plural, existe a igreja. Se o meu irmão vence espiritualmente, eu estou vencendo também. É mais alguém para me ajudar a sustentar. É mais alguém para me ajudar a me capacitar. É mais alguém para estar junto comigo. Como não é melhor estar com pessoas capacitadas que vão te ajudar, a caminhar? Para isso que nós estamos aqui, para um estar ajudando e sustentando o outro. No dia de Pentecostes, o Senhor batizou aqueles homens com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a vida daqueles homens e eles falaram ali a mesma língua. Pode ter certeza, irmão, quando tem confusão no nosso meio, a gente está pura carnalidade. O Espírito Santo, ele não vai compactuar com a confusão. Ele usou a confusão aqui para corrigir algo momentaneamente, mas logo ele restaurou. E quando nós nos envolvemos numa confusão aqui na igreja, muitas das vezes, quando eu olho para mim, eu vejo mais carne. E o que acontece conosco essa noite, o que tem que acontecer conosco essa noite é nós abrirmos os nossos corações para sermos restaurados. Assim como os nossos irmãos em Atos foram restaurados e eles começaram a entender a palavra, eles começaram a entender os irmãos. Os irmãos transmitiam ali as maravilhas de Deus e eles entendiam. Quer milagre melhor que esse? Duas pessoas se entendendo? Quer milagre melhor que esse? Porque quando eu me entendo com o meu irmão, o nome de Deus ele é glorificado. O nome de Deus ele é honrado. As maravilhas de Deus que o Senhor tem feito na tua vida, que o Senhor tem realizado na tua vida, você precisa me dizer isso e eu preciso entender. Eu preciso entender o que está acontecendo com você. Eu preciso entender essas maravilhas que estão acontecendo na tua vida. Eu preciso que você me diga e eu entenda. Porque se você me falar e eu não entender, a gente não alcançou o ponto necessário. Aquele dia eram faladas as maravilhas do Senhor e todos ali entendiam. Mas eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. Como nós falamos do dom aqui. Meus irmãos, eu não creio
que o Senhor ele morreu, o Senhor Jesus ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, e como diz o Léo, fez ali um certo intensivão. Eu não acredito que o Senhor deixou, oh, nossa, esqueci esse detalhe, não, existiam coisas que o Senhor passou para aqueles irmãos naqueles dias, que se ele passasse antes, os irmãos não iam entender. Existiam coisas que o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos, falou para aqueles irmãos naqueles dias, que se ele falasse antes, eles não iriam acreditar. Muitos não acreditaram nem na ressurreição. Como que o Senhor iria entregar tantas coisas importantes, sem eles estarem preparados? Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar preparados. Tem matéria-prima no nosso coração, existem coisas acontecendo, milagres acontecendo, pessoas sendo capacitadas. Existem coisas para que a gente possa ver o trabalhar na vida de cada um. E essa preparação, esse estar pronto, ele precisa chegar na minha e na tua vida. Ele precisa chegar. Enquanto eu continuar falando algo, meus irmãos, ou enquanto você continuar falando algo para mim e eu não entender você, a gente vai continuar na confusão. A gente precisa falar e o outro irmão entender. Só assim a obra do Senhor vai andar na minha e na tua vida, porque ela anda independentemente de nós. Mas ela precisa andar na minha e na sua vida. Eu preciso te entender, irmão. Você precisa me entender. Nós precisamos falar a mesma língua. Não digo muitas das vezes o idioma, mas de forma espiritual nós precisamos falar a mesma língua, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Como foi ministrado mais cedo no louvor, o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua fazendo. O Senhor continua realizando. Essa noite, o Senhor pode te restaurar. Se você começou a entender as coisas, se você entendeu que no teu coração você precisa começar a entender, começar a ouvir, começar a compreender o que o teu irmão tem falado. Nós precisamos entender que muitas das vezes, irmãos, nós somos ferramentas de Deus. Se eu trago algo de Deus para você, se você traz algo de Deus para mim e eu não entendo, irmão, a obra de Deus ela permanece parada na minha vida. Mas essa noite será quebrado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa noite nós vamos começar a entender uns aos outros, a compreender o que o Senhor tem falado, a compreender o que o Senhor tem feito. Eu preciso entender o que tem sido feito na minha vida. Eu preciso saber o que está acontecendo no teu coração. Eu preciso entender o que está acontecendo na tua vida, porque se eu não entender, eu não vou poder te ajudar, eu não vou poder ser ajudado. Eu preciso do Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas vidas nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor fez naquele dia, que o Senhor faça mais uma vez, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura, Senhor, os nossos ouvidos.
que eu possa entender, Senhor, que eu possa compreender tudo isso que o Senhor tem feito, tudo isso que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. Santo Espírito, vem, Senhor, sobre os nossos corações, quebranta, Senhor, os nossos corações, que nós possamos sentir a dor do outro, Senhor, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e poder olhar o nosso irmão com amor, o amor que o Senhor depositou sobre as nossas vidas, o amor que transborda, o amor que não cabe em nós, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, usar desse amor que veio do Senhor e atingir em cheio o coração do nosso irmão, sentindo assim a dor dele, sentindo assim, ouvindo o que ele tem para nos dizer, para nos falar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver juntos as experiências do Senhor nessa noite, Pai. Santo, 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 vem, Senhor, e restaura de novo, Senhor. Restaura, Senhor, de novo, Senhor. Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor, essa noite. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda sara, o Senhor ainda faz milagres. Pai, nos dá, Senhor, um coração paciente, nos dá, Senhor, entendimento, discernimento, sabedoria, Pai, para que nós possamos lidar, Senhor, uns com os outros, amar uns aos outros e caminharmos juntos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, nós recebemos, ó Deus, de Ti, agora, com fé, tudo isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós oramos agradecidos e
te aplaudimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por tudo. Vamos cear. Amém? Eu quero deixar algo importante. Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, o verso é o 27. Se você quiser, preste bem atenção em mim. Qualquer coisa você marca e lê depois. Mas algo importante para a gente falar e meditar a respeito da ceia. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, o verso é o 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Meus irmãos, aqui a palavra ela fala a respeito de examinar-se a si mesmo. Existe uma pessoa hoje que te impede de cear, e essa pessoa é você mesmo. Porque aqui não existe uma proibição, existe aqui a pessoa se examinar. Se há algo hoje que te impede de cear, se você se arrepender, você pode ser um com Cristo hoje. Se você se arrepender, você pode ser um com Cristo. Porém, se você se examinar e não se arrepender, se você fizer parte do corpo e do sangue de Cristo, você vai fazer indignamente. Certa vez eu saí daqui meio brigado. Na hora da ceia eu fugi, e a pastora Teresa foi me pegar lá fora e conversou comigo. O que te impede hoje de cear? E eu falei, eu não quero. E ela falou, você não quer cear ou você não quer se arrepender? Você não quer cear hoje ou você faz questão disso que está no teu coração? E eu não soube responder, irmãos. Eu voltei, depois que ela orou por mim, eu ceiei. Mas que cada um de vocês hoje possa deixar aos pés do Senhor tudo aquilo que te impede de fazer parte do corpo e do sangue. Nada hoje te impede. Só uma pessoa pode te pedir, e essa pessoa é você mesmo. Então que você possa lutar contra isso essa noite. Todos vocês que vão tomar, existe uma grande guerra espiritual sobre a vida da igreja, não essa, mas a igreja do Senhor. A palavra aqui fala que por isso existem muitos fracos, muitos doentes e muitos já dormiram. Se a igreja hoje está ficando mais fraca,
Existe um porquê, irmãos. E hoje existe uma grande luta, que você possa permanecer em oração. Pode servir. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele casa e você tenha pão e o suco e participe da ceia conosco. A palavra do Senhor, ela diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Comam todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Tomamos todo o cálice. Santo, santo, santo. Você abaixa a tua cabeça e busque o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter essa noite este privilégio, Senhor, de fazer parte do seu corpo e do seu sangue. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. Continua, Senhor, tocando no nosso coração, restaurando, Senhor, as nossas vidas. Queremos estar com o Senhor, Pai. Queremos estar com o nosso coração aberto. Senhor Espírito Santo, invada, Senhor, nosso ser e nos mostra, Senhor, as maravilhas do Teu reino. Glórias a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Os irmãos, pode se assentar. Chegou a hora do dízimo e da oferta. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 10. Evangelho de Mateus, o capítulo 10. A gente vai ler do perdão, irmãos, é Marcos. Amém? Marcos, capítulo 10. Verso 17. A palavra do Senhor, ela diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta ali uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Meus irmãos, uma coisa interessante aqui é que mesmo faltando uma coisa, o Senhor olhou para ele e o amou, né? É bom e interessante que a gente tenha essa certeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. E a condição para nós hoje aqui não é que a gente pegue tudo que a gente tem à venda e entregue. Mas essa passagem, ela nos mostra o quanto o dinheiro estava entre o homem e Deus. O jovem rico, aqui chamado, no enunciado, existia ali uma grande riqueza entre ele e o Senhor. Jesus, ele pergunta para o homem ali, você conhece os mandamentos? E tem 10 mandamentos, e Jesus, ele cita 6. Ele cita 6 mandamentos, que é do homem para o homem. E o jovem rico, ele fala e não mente: olha, eu faço tudo isso. Só que o Senhor Jesus, ele fala: olha, falta uma coisa para você. Num devocional com a minha família, eu fiz essa pergunta em casa: já imaginou o Senhor Jesus falando para você: olha, falta uma coisa, me falta uma coisa. Ali, o que existia ali para aquele homem não era ele entregar tudo, mas ali precisaria que nada estivesse entre ele e Deus. E existia ali, no caso deste homem, uma grande riqueza. Eu conheço a maioria de vocês e sei que a gente tem uma origem humilde. E a humildade, o fato de ter pouco dinheiro, não impede que a gente recaia neste problema. Quando qualquer coisa entrar entre nós e Deus, isso precisa ser tirado. Eu preciso entender que o que merece adoração na minha vida é o Criador e não aquilo que foi criado. Então que você hoje, se hoje for o dia de você dizimar, de você ofertar, amém, que você possa fazer isso com o espírito alegre. Não se trata de quantidade, porque o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Mas se trata de coração. O que Ele mais quer, mais que o ouro e a prata, é o nosso coração. Nada pode nos impedir de olhar para o Senhor. Nada pode estar entre nós e o Senhor. Então, se hoje for o dia de você dizimar, de você ofertar, você possa se levantar o seu envelope. Se hoje não for o seu dia, você, por favor, levante também. Amém. O Senhor conhece os nossos corações. Que você possa levantar a tua mão e orar junto conosco, num ato de alegria de estar entregando aquilo que não é para ninguém, mas para o Senhor. Amém? Levante o teu envelope, levante a tua mão. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Entregamos a Ti, Senhor, esses dízimos, essas ofertas. Entregamos a Ti, Senhor, nosso coração. Que nada, meu Deus, esteja entre nós e o Senhor. Que nada esteja entre o Senhor e nós. Que nós possamos, meu Deus, todas as vezes que quisermos, olharmos para Ti e entendemos e compreendemos como o Senhor é poderoso e maravilhoso, como nada no meio da criação é capaz de se aproximar do Senhor.
Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, esses dízimos, essas ofertas, que eles venham, Senhor, a se multiplicar para serem empregados, meu Deus, na Tua obra, em toda a Tua obra, Senhor. Que esse dinheiro venha, Senhor, a multiplicar, que esses recursos venham, Senhor, a ser multiplicados para alcançar, meu Deus, todos aqueles moradores de rua, para alcançar, meu Deus, aquelas pessoas na África, para alcançar, meu Deus, tudo e todas as pessoas que necessitam do apoio da Tua igreja, da Tua amada, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, meu Deus, cuida, meu Deus, de cada um desses nossos irmãos que estão hoje dizimando e ofertando. Cuida, meu Deus, da casa, cuida, Senhor, da saúde, do emprego, do trabalho. Cuida, meu Deus, da vida de cada um deles. Cuida, meu Deus, daqueles que não é o dia hoje, Pai. Abençoe, meu Deus, os planos, os projetos. Abençoe, meu Deus, os trabalhos. Que venha, meu Deus, cada vez mais trabalho. Que venha, Senhor, cada vez mais ter recursos, meu Deus. E que tudo isso seja colocado diante do Senhor, num ato de amor para com o Senhor e mais ninguém, Pai. Pai, nós Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Terça-feira nós temos aí um tempo de oração, a priori aí, presencial e online, tá? Acompanhe os grupos aí, às 19h30, pelo Facebook. E na quarta-feira nós temos aí o estudo da palavra, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube. E no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui para mais um culto de celebração, onde o nosso pastor já vai estar conosco, nossa irmã Karina já vai estar conosco, e nós vamos aí glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo sejam com todos vocês, de hoje e para todo sempre. Uma semana abençoada, e vão na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor.